com esse conteúdo incrível. Como se trata de um programa, sim, é um vídeo um pouco mais longo que de costume. Dito isso, eu peço que você procure um canto sossegado para ter um bom momento de reflexão. E claro, se ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora. Você me ajuda e ainda informa para o YouTube que é um conteúdo relevante que deve ser apresentado para novos públicos. Eita, que a introdução acabou saindo maior que o esperado, mas faz parte. Afinal de contas, você que me acompanha sabe que aqui nós costumamos explicar as coisas nos mínimos detalhes, não é assim? Vamos à mensagem de hoje. Bem-vindos à sessão 4, o milagre de sua mente. Ao nascer, todas as criaturas, exceto uma, recebem tudo o que precisam para uma sobrevivência bem-sucedida. A todas as criaturas, exceto uma, foi fornecido um conjunto de instintos naturais que farão o trabalho por elas e, por causa disso, não precisam de muita atividade cerebral para dar início à sua existência em nosso planeta. Veja como exemplo a magnífica águia careca. Eu e minha querida esposa costumamos ver dezenas delas quando viajamos ao Alasca para pescar. Ver esse magnífico animal descer de tão alto, fisgar um peixe enorme da água com um único golpe certeiro, é simplesmente surpreendente. Mas o que é ainda mais surpreendente que isso é a visão da águia careca. Acredito que isso ocorra por conta da sua necessidade de ver das alturas os pequenos roedores se movendo na grama, ou ainda, deva ser também pela sua necessidade de enxergar os peixes a apenas alguns centímetros abaixo da superfície da água. Você já observou que os incríveis olhos da águia careca ocupam quase todo o espaço de sua cabeça? Para a águia careca, os olhos são mais importantes, e tudo mais deve funcionar em uníssono ao seu funcionamento padrão. Talvez seja por isso que o cérebro da águia careca é minúsculo e bastante rudimentar. Ao que tudo indica, a águia careca não possui a capacidade de raciocinar, de planejar ou de lembrar das coisas. A águia careca simplesmente age de acordo com os estímulos que recebe do seu meio. Assim também são a maioria das outras criaturas vivas, mesmo a bela toninha e o chimpanzé, que têm cérebros muito maiores, são facilmente domesticados. De todas as criaturas conhecidas até hoje, apenas uma leva cerca de 20 anos para amadurecer. Apenas uma tem aparente domínio sobre todas as outras, sobre a própria Terra, e hoje tem o poder de destruir toda a vida nesse planeta em algumas horas. Apenas a uma criatura foi dado o poder divino de moldar a sua própria vida de acordo com as imagens que ela guarda dentro da sua mente notável. Tudo aquilo que é moldado pelos seres humanos é resultado do estabelecimento de metas. É o resultado de alcançar objetivos. É assim que sabemos que as doenças que mataram tantas pessoas no passado, agora, diante dos incríveis avanços da medicina, estão quase erradicadas da sociedade. É então após esse longo caminho que nós resolvemos estabelecer novas metas e ir além. Desejamos erradicar todas as outras doenças que ainda nos afligem e iremos erradicá-las uma a uma. Acredito que nós jamais iremos estabelecer uma meta que não tenhamos a capacidade de alcançar. Mesmo o pouso na Lua, acredite você ou não, estamos em processo e logo iremos alcançar. Ninguém jamais fez uma realização intencional sem um objetivo claro pelo qual trabalhar. Espero que você tenha estabelecido o seu e que tenha começado a pensar nele com frequência todos os dias, até gravá-lo em sua mente, particularmente em seu notável subconsciente, onde forças maiores do que podemos imaginar podem vir ao seu auxílio. Pare por um momento e considere todas as coisas que sua mente lhe deu, praticamente tudo aquilo que você tem. Isso envolve o seu trabalho, os seus relacionamentos, familiar e com outras pessoas, a sua filosofia de vida, a sua religião, tudo isso veio até você como resultado do uso da sua mente. Agora, é meu papel aqui nessa mensagem alertar que você também precisa estar atento e começar a considerar as estimativas feitas pelos especialistas nesse assunto. Eles concordam que você provavelmente está operando com menos de 10% da sua capacidade mental, e provavelmente muito menos que isso. Em um artigo para uma conhecida revista,
O nosso velho amigo Herbert Otto, psicólogo, educador e presidente do Centro Nacional para a Exploração do Potencial Humano, nos lembrou que muitos cientistas conhecidos como Abraham Maslow, Margaret Mead, Gardner, Dr. Murphy e Carl Rogers subscreveram a hipótese de que o homem está usando uma fração muito pequena de suas capacidades. Margaret Mead citou uma figura de 6%. Herbert Otto escreveu: "A minha própria estimativa é de 5% ou menos." A pesquisa neurológica lançou uma nova luz sobre o potencial do homem, e o trabalho do Instituto de Pesquisa do Cérebro da UCLA aponta para enormes habilidades latentes em todos. Os pesquisadores sugerem uma hipótese incrível. A capacidade criativa final do cérebro humano pode ser, para todos os propósitos práticos, infinita. Para usar a analogia do computador, o homem é como um imenso depósito de dados. Mas é um fato, nós não aprendemos a nos programar para utilizar todos esses dados para fins da resolução dos nossos problemas. Foi publicado o seguinte na revista A Vida Soviética Hoje. O texto está em inglês e nos diz o seguinte: as últimas descobertas em antropologia, psicologia, lógica e filosofia mostraram que o potencial da mente humana é algo realmente vasto e ainda sem precedentes. Assim que a ciência moderna nos deu alguma compreensão da estrutura e do funcionamento do cérebro humano, ficamos impressionados com a sua enorme capacidade de reserva. Isso foi escrito por Yefremov, um eminente estudioso e escritor soviético. Ele continuou: o homem, em condições médias de trabalho e vida, usa apenas uma pequena parte de seu equipamento de pensamento. Se fôssemos capazes de forçar nosso cérebro a trabalhar apenas com a metade de sua capacidade, poderíamos, sem qualquer dificuldade, aprender 40 idiomas, memorizar a grande enciclopédia soviética de capa a capa e concluir os cursos exigidos de dezenas de faculdades. Essas afirmações dificilmente serão meros exageros. Elas, na verdade, representam a visão teórica geralmente aceita dos potenciais mentais do homem. Como nós podemos explorar esse gigantesco potencial mental? E aqui nós temos um grande problema, complexo e com muitas ramificações. Mas como Herbert Otto apontou, é claro que as pessoas que vivem perto da sua capacidade, que continuam a ativar todo o seu potencial, têm uma sensação pronunciada de bem-estar e energia considerável. Eles se veem levando vidas criativas e com propósito. A maneira como a maioria das pessoas usa a mente pode ser facilmente comparada à maneira como usam o tempo. No início do século XIX, apenas a costa leste do continente norte-americano estava completamente colonizada. Isso representava apenas uma faixa ao longo da costa leste. Para o oeste, estendia-se uma gigantesca faixa, uma massa bruta e não desenvolvida do que mais tarde se transformaria na faixa mais rica do continente. Cerca de 90% da economia, em outras palavras, quase 90% dos recursos naturais que hoje são conhecidos por todos, estavam lá. E isso transformou pessoas comuns em pessoas incrivelmente ricas. E isso criou o alto padrão de vida que hoje é desfrutado por muitos americanos. Se tudo o que você tem é o resultado do uso de apenas 5 ou 10% da sua mente, considere por um momento o que significará para você e sua família se puder aumentar essa porcentagem. A minha proposta no programa Lidere Seu Campo mostrará a você como usar infinitamente mais dos seus poderes mentais e como desenvolver a maior parte desse território, os outros 90% da sua mente que permanecem desconhecidos. Nenhum de nós, via de regra, tem a menor noção das reais capacidades da nossa mente. Mas acredite em mim quando digo que sua mente pode ser comparada a uma mina de ouro não descoberta. E fique calmo, pois não faz nenhuma diferença se você tem 17 ou 70 anos. Veja dessa forma, o seu objetivo está no futuro. O seu problema real é preencher a lacuna que existe entre onde você está agora e a meta que pretende alcançar. Este é o verdadeiro problema a ser resolvido. Robert C. Shore, quando esteve na presidência do Departamento de Psicologia da Universidade do Noroeste, destacou que pessoas bem-sucedidas
não são pessoas sem problemas. Elas são, simplesmente, pessoas que aprenderam a resolver os seus problemas. Aqui nós temos mais uma grande definição de sucesso que você deveria usar desse momento em diante. Aqui está. Viver com sucesso, obtendo as coisas que queremos da vida, é uma questão de resolver os problemas que estão entre onde estamos agora e o ponto que desejamos alcançar. Nenhum de nós fica ou ficará sem problemas. Os problemas fazem parte da vida. Mas deixe-me mostrar quanto tempo perdemos nos preocupando com os problemas errados. Consultei alguns estudos e, segundo especialistas, aqui estão alguns números que mostram uma estimativa confiável sobre como gastamos o nosso tempo com as preocupações. Ouça, gastamos cerca de 40% do nosso tempo nos preocupando com coisas que nunca irão acontecer. Gastamos mais 30% do nosso tempo com coisas antigas, coisas que estão no passado e que não serão mudadas, mesmo com toda a preocupação do mundo. Gastamos cerca de 12% do tempo com preocupações desnecessárias com a nossa saúde. Gastamos mais 10% do tempo com pequenas preocupações diversas. E apenas 8% do tempo é gasto com preocupações reais e legítimas. Em resumo, cerca de 92% das preocupações da pessoa média ocupam um tempo valioso, causam estresse doloroso e, em muitos casos, até mesmo angústia mental, e são absolutamente desnecessárias. Ainda sobre as preocupações reais e legítimas, é importante lembrar que existem dois tipos. Existem os problemas que podemos resolver e existem os problemas além da nossa capacidade de resolver pessoalmente. Mas a maioria dos nossos problemas reais geralmente se enquadra no primeiro grupo, aqueles que podemos resolver se aprendermos como fazer. Deve haver milhões de pessoas hoje que sentem que estão sendo impedidas de ter a vida que desejam porque encaram os problemas não como desafios a serem enfrentados, mas como grandes abismos, além de sua capacidade de superar. Com um pouco de estudo e pesquisa, provamos rapidamente que as pessoas bem-sucedidas têm praticamente os mesmos desafios que as outras pessoas. Um dos benefícios reais de visitar periodicamente um psicólogo ou um psiquiatra é saber que existem centenas de milhares, talvez milhões, de outras pessoas com problemas reais idênticos aos nossos. Portanto, tudo se resume a uma questão não apenas de apontar problemas. Vimos que eles são comuns a todos. A questão está em aprender a construir em nós a capacidade de resolver os problemas que temos nesse momento. Agora vou supor que você esteja acompanhando esse programa desde o início e que nesse momento você já tenha decidido qual será o seu primeiro objetivo. Lembre-se que nós nos tornamos naquilo em que pensamos. Ou seja, se você persistir, alcançará o objetivo desejado. E aqui você certamente quer me perguntar: certo, mas como eu faço tudo isso? Eu respondo: é bem aqui onde sua mente entra em ação. Me diga, o que é a sua mente? O que ela realmente é? Talvez a melhor maneira que tenho de descrever sua mente seja citando o dramaturgo vencedor do Prêmio Pulitzer, Archibald MacLeish. Em sua peça O Segredo da Liberdade, um personagem diz: a única coisa que posso dizer sobre um homem é que o homem é a sua mente. Tudo mais você pode encontrar em um porco ou um cavalo. Isso é desconfortável, mas é verdadeiro. A mente humana é a única coisa que nos separa do resto das criaturas nesse planeta. Tudo aquilo que significa algo para nós chega a nós através da nossa mente. Por exemplo, nosso amor por nossas famílias, nossas crenças, todos os nossos talentos, os conhecimentos, as habilidades, absolutamente tudo é um reflexo de algo que chegou até nós via mente. Qualquer coisa que vier até nós no futuro, certamente virá como resultado da medida em que usamos nossas mentes. E, no entanto, esse também será o último lugar da Terra no qual a pessoa média irá recorrer para pedir ajuda. Você sabe por quê? Você sabe por que a maioria das pessoas não ativa automaticamente seus vastos recursos mentais quando se deparam com um problema? É porque nunca aprenderam a pensar. E isso, bem, esse é um triste fato.
Acredite ou não, a maioria das pessoas nunca pensa durante todo o curso de suas vidas. A maioria tem lembranças, mas ter lembranças não é pensar criativamente ou pensar em novas direções. Elas reagem a estímulos, mas, novamente, isso não é pensamento. Lembrar de colocar o despertador à noite e levantar-se quando ele toca pela manhã não requer pensamento. Tampouco tomar banho, fazer a barba, vestir-se, tomar café da manhã e ir trabalhar. No trabalho, mais uma vez, caímos em rotinas confortáveis. Na hora de parar, vamos para casa e começamos a repetir o processo. Deixe-me repetir. A maioria das pessoas não sabe como pensar. Quando elas se deparam com um problema, fazem de tudo para evitar pensar. Elas pedirão conselho às pessoas mais lógicas, geralmente pessoas que não sabem mais que elas, como vizinhos e membros de suas famílias. Poucas pessoas têm livros de referência e consulta, mas, muito mais importante do que isso, apenas uma, em não sei quantos milhares, pegará um grande bloco de notas, escreverá o problema no topo da página e então ligará deliberadamente todo o seu aparato de pensamento. Agora existem as pessoas que pensam. Essas são aquelas que realmente pensam, de fato. Reflita comigo por um momento sobre a mente humana e considere o que ela realizou até hoje em nosso mundo moderno. Ao fazer isso, perceba que nossa sociedade está se desenvolvendo tão rapidamente que chegamos mais longe no domínio do progresso nos últimos 100 anos do que em todos os 10.000 anos anteriores da civilização humana. De todos os cientistas que já viveram, estima-se que 90% deles estejam vivos hoje. Na área das ideias e do avanço humano, atingimos um patamar tão alto que era inimaginável até mesmo pelos analistas mais otimistas há 30 anos. Mas cada nova ideia desencadeia uma nova rede de ideias adicionais. Então, agora estamos em uma era de avanços compostos em todas as áreas e em todas as frentes que surpreendem a nossa imaginação. O aproveitamento do poder da energia do Sol em nossas usinas e navios atômicos, os computadores na velocidade da luz que, em minutos, economizam meses e anos de trabalho penoso. Cada avanço que você vê e toca é gerado pela agência mais poderosa do mundo, a mente humana. O Dr. Arlo Sharpley, da Universidade de Harvard, disse que estamos entrando em uma era inteiramente nova do homem. Ele a chamou de a Era Psicozoica, a Idade da Mente. E você, sabe como deve operar sua mente? Para o seu bem maior, eu tomara que sim. Agora vamos analisar alguns fatos relevantes sobre esse assunto. O longo padrão de 40 horas semanais de trabalho está prestes a ser reduzido ainda mais. Isso significa, basicamente, que o trabalhador médio terá à sua disposição uma enorme quantidade de tempo livre. Na verdade, se você somar as horas de um ano e subtrair as horas de sono, assumindo 8 horas de sono todas as noites, descobrirá que essa pessoa tem cerca de 6.000 horas acordadas, das quais menos de 2.000 são gastas no trabalho. Isso nos deixa com 4.000 horas por ano em que não estamos trabalhando nem dormindo. Essas podem ser chamadas de horas discricionárias, com as quais essa pessoa pode fazer praticamente o que quiser. Para que você possa ver os resultados surpreendentes em sua vida, quero recomendar que dedique apenas 1 hora por dia, 5 dias por semana, para exercitar a sua mente. Você nem precisa fazer isso nos finais de semana. Escolha 1 hora por dia com a qual você possa contar regularmente. A melhor hora para mim é 1 hora antes de os outros acordarem pela manhã. A mente está clara, a casa está silenciosa e, como gosto, faço uma xícara de café fresco. Sento-me num local confortável e, bem, para mim, essa é a hora de colocar a mente em movimento. E é exatamente aqui onde irei lhe dar um excelente método de como ser mais assertivo nesse momento. Ouça e, se possível, tome nota também. Durante essa hora, todos os dias, pegue uma folha de papel completamente em branco. No topo da página, escreva o seu objetivo principal atual. Agora, atenção a isso. Não é de qualquer forma. Escreva de forma clara e simples. Então, já que nosso futuro depende da maneira como lidamos com o nosso trabalho, anote todas as ideias que puder para melhorar o que você faz agora. O seu trabalho atual. Tente pensar em 20 maneiras possíveis de melhorar a atividade que preenche o seu dia.
Claro que você nem sempre conseguirá 20 novas ideias todos os dias, mas mesmo que consiga apenas uma boa nesse dia, já é o suficiente por hoje. E lembre-se de 2 pontos importantes com relação a esse processo. Número 1, esse não é um exercício particularmente fácil. E número 2, a maioria das suas ideias não serão boas. A maioria será descartável. Quando digo que esse exercício não é fácil, quero dizer que é como começar a implementar qualquer outro hábito. Em outras palavras, é o mesmo processo de começar a aprender uma nova habilidade, como andar de bicicleta, ou mesmo ir à academia para treinar. No início, você descobrirá que a sua mente ficará um pouco relutante ao ser puxada para cima, para outra frequência, e para bem longe da velha rotina. Mas você precisa persistir, e ao pensar em seu trabalho e nas maneiras pelas quais poderá melhorá-lo, você deve tomar anotações das ideias que surgirem em sua cabeça. Por mais absurdas que pareçam, não importa, apenas anote-as. Deixe-me dizer o que vai acontecer. Algumas dessas ideias serão realmente boas e valerá a pena testar algumas em sua rotina. Mas a coisa mais importante que essa hora extra realizará, no entanto, é enraizar profundamente o seu objetivo em sua mente subconsciente. E isso dará início a todo o mecanismo vital de funcionamento desse incrível processo criativo. Além de, claro, ser uma excelente maneira de iniciar o seu dia. E vamos aos números. 20 ideias por dia. Se você conseguir pensar nisso de segunda a sexta, totalizam 100 ideias por semana, mesmo que você pule os finais de semana. 1 hora por dia, 5 dias por semana, totalizam 260 horas por ano e ainda deixam você com 3.740 horas de lazer gratuitas para relaxar e cuidar dos seus. Eu realmente adoro contabilizar essas coisas. Ouça com atenção. Isso significa dizer que você estará pensando no seu objetivo e em maneiras de melhorar o seu desempenho no seu trabalho. Claro que isso se dará através do aumento dos seus serviços, exatamente por 6 semanas e meia completas de trabalho extra por ano. 6 semanas e meia de 40 horas dedicadas a pensar e planejar. Você consegue ver como é fácil superar a chamada concorrência? E ainda vai deixar você com 7 horas por dia para gastar como quiser. Quando você começa o dia exercitando o pensamento, descobrirá que a sua mente continuará trabalhando nesse processo o dia todo. Você descobrirá que em momentos estranhos, quando menos espera, as ideias realmente boas começarão a borbulhar no seu subconsciente. E quando isso acontecer, comece a escrevê-las onde quer que seja. Uma grande ideia, apenas uma, poderá revolucionar completamente o seu trabalho e, consequentemente, toda a sua vida. Mais uma vez, se você deseja desenvolver os músculos do seu corpo, o mais indicado pelos especialistas é que você deve se envolver em algum tipo de exercício diário. E aqui eu trago a parte mais importante dessa mensagem. Ouça. A sua mente pode ser desenvolvida da mesma forma, mas os retornos, se comparados aos do corpo, estão fora de qualquer proporção concebível em relação ao tempo e energia gastos. A mente do homem pode erguer qualquer coisa. Veja seus músculos, mesmo os mais desenvolvidos. São insignificantes ao lado dos de alguns animais mais primitivos do mundo. Aliás, se o homem dependesse apenas de seus músculos para sobreviver, provavelmente teríamos desaparecido, assim como os dinossauros, que foram, aliás, as criaturas fisicamente mais poderosas que já existiram. Permita-me compartilhar alguns resultados de pessoas que conheceram e aplicaram essa rotina de exercícios mentais de 1 hora por dia. Um vendedor de equipamentos para escritório vendeu mais produtos de sua empresa em 1 mês do que havia vendido durante os 4 anos em que esteve em sua empresa. Uma professora de escola dominical com 5 alunos estabeleceu uma meta de 30 alunos. Em sua última carta, ela me disse que agora tem uma turma de 25 alunos. Ela está quase alcançando seu objetivo. Eu uso esse sistema há anos e ele me proporcionou algumas das experiências mais grandiosas e gratificantes de minha vida. E ele custa apenas 5 horas por semana. 5 horas de 168. Será que vale a pena testar? É como passar 5 horas por semana cavando um veio sólido de ouro puro. Porque sua mente é tudo isso.
e muito mais. Cada vez que você escrever o seu objetivo no topo de uma folha de papel, não se preocupe ou se assuste com o tamanho dele. Pense que esse objetivo está apenas esperando para ser alcançado. Pense que ele é apenas um problema esperando para ser resolvido. Você deve enfrentá-lo com fé. Você deve direcionar todos os grandes poderes da sua mente para resolvê-lo. E acredite em mim, você irá resolver. Isso nos coloca no banco do motorista da nossa vida. Isso é o mesmo que tomar de volta o leme da vida em nossas mãos e começar o mais rápido possível a navegar rumo ao próximo porto seguro. Agora vamos recapitular brevemente essa mensagem. Essa semana, comece a gastar 1 hora por dia obtendo o máximo de ideias que puder. Tente 20 por dia. Elas devem ser direcionadas a maneiras de melhorar o que você está fazendo agora, maneiras de melhorar o seu trabalho atual. Não desanime. Você nunca deve desanimar. Lembre-se, a realização do seu objetivo muito provavelmente depende disso, assim como todo o seu futuro. Assim que você começar a exercitar a sua mente dessa maneira, sei que desejará continuar a prática. Se tudo o que você tem agora é resultado do uso de, digamos, 5 a 10% da sua capacidade mental, você pode imaginar como seria a vida se pudesse aumentar esse número para 20% ou mais? E lembre-se também que pessoas de sucesso não são pessoas sem problemas. Elas são, simplesmente, pessoas que aprenderam a resolver os seus problemas. Não perca tempo e energia se preocupando com coisas desnecessárias, pois cerca de 40% delas nunca acontecerão. Cerca de 30% já aconteceram e não podem ser alteradas. 12% são preocupações desnecessárias com saúde. 10% são pequenas preocupações diversas e apenas 8% são genuínas. Tente separar o real do necessário e resolva aqueles que estão ao seu alcance. A raça humana avançou mais nos últimos 50 anos do que em todos os 10.000 anos anteriores de civilização. Agora estamos vivendo bem no meio da Era de Ouro, com a qual o homem tem sonhado e rezado por séculos, e ainda vai melhorar. A única coisa no mundo que pode levá-lo aos seus objetivos na vida é a sua mente. É o uso eficaz dela e o acompanhamento das boas ideias que ela lhe fornece. Cada um de nós tem a tendência de subestimar as suas próprias habilidades, mas devemos perceber que todos temos, bem no fundo de nós mesmos, reservatórios profundos de grandes habilidades, até genialidade, que podem ser explorados se apenas cavarmos fundo o suficiente. Esse é o milagre da sua mente.